Olá, eu sou Adriele do canal Tia das Plantinhas e vim trazer para vocês hoje um pouquinho sobre substratos para cactos e suculentas. O que é importante ter no substrato para cacto e suculenta? O que ele tem de diferente dos outros? Os cactos e suculentas, eles são de clima árido, de um solo, de um substrato onde não tem muita matéria orgânica, onde ele fica ali longos períodos sem chuva e quando vem chuva em abundância. Então, nós temos que tentar reproduzir isso no ambiente que a gente vai plantar nossas plantinhas, né? Nossas gordinhas. E eu vim trazer aqui para vocês hoje alguns compostos, alguns insumos que nós podemos usar nesse substrato para fazer ele adequado para nossa plantinha. E vou falar sobre algum deles. Aqui nós temos a perlita expandida. Essa daqui, ó, tá vendo? É bem levinha, parece um isopor. Não é isopor, gente. Isso daqui é uma rocha vulcânica expandida, ela é colocada sobre alta temperatura e ela se expande, ficando essa coisinha levinha que vocês estão vendo. O vento pode até levar com facilidade. Parece um isoporzinho mesmo, ó. Viu? É bem levinha. Essa parte é uma parte inerte e ela vai ajudar na aeração do solo, na drenagem do solo. Ela não retém nada para ela não vai segurar a água, pelo contrário, a água vai passar direitinho ali, nem vai querer chegar perto. Aqui nós temos a casca de arroz carbonizada, que é um insumo que eu gosto muito de usar também, porque ele contém silício, e o silício ele é antifúngico. Isso vai prevenir alguns probleminhas que poderiam atacar nossas plantas. E vai também ajudar nessa drenagem aí do solo, para não compactar, para não ficar aquela terra pesada, né? Não formar grumos. Isso aqui vai manter a terra sempre soltinha. Vou pular essa daqui, que essa aqui eu quero falar especialmente dela. Aqui nós temos a parte orgânica. Nessa daqui eu tô usando a turfa e casca de pinos, que ela vira uma terrinha mesmo, mas é uma terra bem levinha. Essa é a parte orgânica do nosso substrato, é o que vai nutrir nossa plantinha. Você pode usar também a terra do jardim, se ela for uma terra de qualidade, só que aí ela pode conter algumas pragas, algumas plantinhas que vão vir nascer junto ali com a nossa plantinha, né? Mas não tem problema nenhum, é só estar observando, nasceu uma praguinha ali, a gente tira. E o ideal é ser... Eu preferi adquirir essa daqui por ser de mais confiança, de que não vai ter nenhum nematóide. Mas se você quiser usar a sua aí do jardim, não tem problema, pode usar. Se quiser deixar ela também uma terra mais segura para não trazer problemas para suas plantas, é só você aquecer ela no forno por 15 minutinhos ali, vai ser o suficiente para matar os nematóides ou qualquer probleminha que viesse a ocorrer na sua plantinha. Eu tenho aqui também um adubo que eu gosto de usar, que são essas bolinhas de adubo, que elas são resinadas e é um adubo de liberação lenta. Então você mistura ali a quantidade indicada no rótulo na proporção que você vai fazer seu substrato, você mistura ali e ele vai liberando bem devagarzinho os nutrientes. Por que que isso é importante, gente? A suculenta e os cactos, eles têm um metabolismo muito lento, então eles absorvem esses nutrientes de forma muito lenta. Então não precisa de um substrato rico em matéria orgânica. Isso vai favorecer mais a proliferação de fungos, de problemas que podem acometer a raiz das suas plantas. Então o ideal é que seja pobre de matéria orgânica, por isso nós vamos usar uma grande parte desse substrato inerte, que não vai fornecer nutrientes, que vai servir apenas para a aeração, a drenagem da terra, e uma outra parte com nutrientes que vai sendo liberado de forma lenta, para poder proteger a nossa plantinha. Adubar é importante, porque vai deixar ela forte, para se houver algum fungo, algum probleminha, ela está ali forte para combater, né, para se livrar deles. E eu quero falar também desse daqui, a vermiculita. A vermiculita, ela também é um material, um mineral expandido que ajuda a deixar a terra bem fofinha, bem soltinha, né? Não formar grumos. Mas qual a diferença? Tem muita gente que pergunta da diferença da vermiculita para perlita.
são praticamente opostas. Apesar de serem minerais expandidos, essa daqui ela vai repelir a água, ela vai deixar a água passar direto. E a vermiculita, ela retém água. Ela é boa para reter também um pouco da adubação, um pouco da água e ir liberando ali aos pouquinhos. Ela retém cerca de 6 vezes o volume dela em água. Então, para cactos e suculentas isso não é ideal, porque eles não querem esse solo ali úmido por muito tempo. Eu até fiz o teste eu fiz uma viagem de um período curto e eu tinha algumas plantinhas, algumas hortaliças que precisavam de ficar com o solo mais úmido e eu não ia poder drenar, eu não ia poder regar. Então eu coloquei, além de ter um pouco na terra, eu fiz uma forração com vermiculita. Ela segurou a água e quando eu voltei de viagem a terra ainda estava ali um pouco úmida. Então ela segura bastante a umidade. Para cactos e suculentas não é o ideal. Então a gente encontra alguns substratos aí prontos para comprar que tem vermiculita. Ele não é ideal para cactos e suculentas, tá bom? Deixa eles aí para folhagens, samambaias, hortaliças, aí sim vai ser um forte aliado. Mas para cactos e suculentas, vamos deixar para lá. Esse daqui, nem pensar. Eu vou fazer agora com vocês a misturinha. Peguei uma bacinha pequena aqui, gente, que eu tava ansiosa, esperando chegar meus vasos de barro para replantar. Então, hoje eu quero ver até se eu dou conta de replantar algumas plantinhas aí. Algumas das minhas gordinhas. Eu vou optar aqui por fazer 50% de matéria orgânica e 50% de matéria inerte, que não vai fornecer nutrientes só para poder estar dando ali a aeração, a drenagem da terra, tá bom? Eu vou misturar nessa bacia, acho que vai ser um pouco grande, pelo tanto que eu vou preparar agora, mas é só para mostrar para vocês a qualidade que fica esse substrato. Eu coloquei aqui 2 medidas dessa vasilhinha de turfa e casca de pinos. Então aqui eu já tenho a parte orgânica, a parte que vai fornecer nutrientes. E eu vou colocar agora a mesma medida em parte inerte, que vai ajudar na drenagem. Só que eu quero misturar, então eu vou colocar uma medida de perlita e uma medida de casca de arroz carbonizada, que vai dar aqui 50% de parte fértil e 50% de parte inerte. Tem gente que pergunta se ao invés da perlita expandida, se não pode estar usando o isopor. O problema, gente, é que o isopor, esse pozinho não é ideal respirar ele não, tá? Então, por isso que é muito importante, se for misturar, ou usar máscara ou fazer no ambiente aberto, igual a gente tá aqui. O problema do isopor é que nem todos são bons para a planta. Tem alguns que eles reagem liberando substância nociva para a planta, principalmente durante as regas. Então, usa aí no máximo ali na camada de drenagem para deixar seu vaso mais levinho, alguma coisa assim. Mas não usa no meio do substrato, que ele pode danificar um pouquinho a saúde da sua planta. Então, vamos optar por coisas mais naturais, né? E aqui a casca de arroz carbonizada, que vai ajudar na aeração do solo, na drenagem e na saúde da planta, porque ela libera silício. Ela é super natural, ó. E aqui nós vamos misturar a casca de arroz carbonizada. Tá vendo aqui? Esse substrato vai ficar um substrato muito simples, bem básico, com poucas misturas, né? Tem gente que acha que tem que ter muitos insumos diferentes para poder fazer um bom substrato. Não. Se eu quisesse aqui não usar a perlita e usar só a casca de arroz carbonizado com a terra orgânica ou humus de minhoca no lugar aqui da turfa e casca de pinos, eu poderia estar usando humus de minhoca, que é um insumo excelente também, e ele seria a parte fértil, a parte orgânica. Eu poderia estar usando só a casca de arroz carbonizada ou só a perlita, mas eu gosto da casca de arroz por causa do silício ali que ajuda bastante. Outra coisa que a gente pode estar colocando aqui nessa parte inerte, nesse 50% de cá, que não vai fornecer nutrientes, né, é o carvão.
O carvão triturado, ele também libera silício e ele também ajuda na drenagem, repele a água, ele não vai deixar o seu solo com muita umidade. E aqui nós vamos usar uma técnica muito inovadora, né? Uma coisa muito tecnológica para poder estar misturando isso aqui. Mão. Você mistura tudinho. Fica um substrato super leve. Gostoso de mexer. Gente, isso aqui é terapia. Tá em contato com a terra, a gente acaba absorvendo muita coisa boa da natureza também. Então, fica com nojinho, não, vai. Mão na terra mesmo. E ó, olha o substrato que nós temos. Super drenável, nutritivo, o suficiente, porque essas plantas, por ser de clima árido, elas não desenvolveram muita resistência a doenças que o excesso de umidade e matéria orgânica pode estar trazendo. Então, vamos tentar reproduzir o mesmo ambiente que elas tinham lá, que é bem drenável. Se vier chuva aqui, ó, eu vou até colocar num vasinho desse. Ah, eu vou pôr aqui também, esqueci. Tô sem minha colherzinha aqui, vou pôr. Esse eu vou colocar por cima ali da plantinha para ele ir liberando lentamente. Hoje eu não vou misturar aqui no substrato não, mas você pode estar misturando também seguindo a orientação do rótulo, tá bom? A quantidade para cada litro de insumo que você tiver aqui. Eu quero até mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma pausa rapidinho para preparar, vou pegar água e o vasinho para vocês verem como ficou drenável, como ficou um substrato de qualidade. Vamos lá, peguei um vasinho aqui para mostrar para vocês como que esse substrato vai ficar bem drenável. Furinho, né, aquele vasinho super comum. Vou encher ele aqui de substrato. Ele vai sair ali por um tempinho, mas depois ele para de sair. Se quiser colocar camada de drenagem, coloca de pedrisco, de brita, é melhor do que... tem gente que usa aqueles paninhos, a manta bidim, ela é ruim para cacto e suculenta porque ela segura a umidade. E a gente falou o vídeo todo que não é o ideal, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui como vai ficar drenável esse substrato. A água passa por ele e rapidamente já começa vazar. Viram aí? O ideal é isso, gente, que ele não segure. Isso pode ser feito também, o mesmo substrato pode ser usado em vasos de barro, de argila, tá bom? Aqui eu tô mostrando com o de plástico, só para exemplificar, mas ele pode ser usado em qualquer tipo de vaso que você tenha aí na sua casa, mas tem que ser vaso com furo, tá bom? Ou de argila, porque ele libera, né, o excesso de umidade, ele acaba disputando ali com a planta pela água. E olha aí, já parou de pingar. Toda a água que eu coloquei já drenou. Ele tá aqui com um pouquinho de umidade, que é o que a planta vai absorver suficiente para ela. Se vocês têm dúvida se esse substrato vai ajudar a planta ali a ficar firme, vai segurar, vai enraizar direitinho, vai pro próximo vídeo que eu vou mostrar aí para vocês replantando algumas das minhas bonitinhas com esse substrato aqui, tá bom? Ele dá uma sustentação muito boa e dá tudo que sua plantinha precisa. Até o próximo vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final, e já que ficou, gostou do conteúdo? Curte aí, compartilha, se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, que a partir de agora, ó, muito vídeo bacana, gente. Tô com terrinha para plantar um monte de bonitinhas aí, e vou falar sobre cada uma delas para vocês, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo!